Você já parou para pensar que a lei da atração, essa ideia que está na boca do povo, pode não ser tudo isso que falam? Pois é, vamos falar sobre como a neurociência traz um olhar diferente sobre isso. A lei da atração diz que nossos pensamentos e sentimentos atraem experiências semelhantes para nossas vidas. Se você pensa positivo, vai atrair coisas boas. Se pensa negativo, a história é outra. Legal, né? Mas, e se eu te contar que isso pode não ser tão simples assim? Já ouviu falar do que a neurociência tem a dizer sobre isso? Recentemente, vi uma palestra de um neurocientista que me fez repensar tudo. Ele falava sobre como nosso cérebro funciona e como a nossa percepção da realidade é moldada por experiências passadas. Por exemplo, ele mencionou um estudo onde mostraram que pessoas que passaram por experiências traumáticas tendem a ter uma visão mais negativa da vida. E isso não é só uma questão de pensamento positivo ou negativo. É muito mais profundo. Sabe aquele clichê de se você acredita, você consegue? Pois é, não é bem assim. Um exemplo interessante é o caso de uma mulher chamada Ana. Ela sempre foi uma otimista incorrigível. Ana acreditava que, se pensasse que ia conseguir um emprego, ela conseguiria. Ela passava horas visualizando a cena dela sendo chamada e recebendo a proposta de trabalho. Mas, na prática, ela estava tão focada nesse pensamento positivo que ignorava as habilidades que precisava desenvolver. Resultado? Ficou meses desempregada. A neurociência mostra que o cérebro não necessariamente responde ao que desejamos, mas sim ao que realmente acreditamos. Isso significa que não adianta só pensar positivo. Você precisa ter um entendimento real das suas capacidades e limitações. É aí que está o erro na lei da atração. Enquanto você gasta energia pensando que vai atrair o que deseja, pode estar perdendo tempo em não se preparar para isso. Vamos pensar em outra perspectiva. A neurociência fala sobre a plasticidade cerebral, que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar e mudar ao longo do tempo. Isso é incrível. Mas o ponto é que essa mudança não acontece só com pensamento positivo. Ela requer ação. O cérebro precisa de estímulos, de desafios. E muitas vezes, a lei da atração ignora isso. Um estudo que me chamou a atenção foi feito com atletas. Os pesquisadores descobriram que visualizar o sucesso ajuda, mas não é tudo. Os atletas que realmente se destacavam eram os que treinavam duro e se preparavam fisicamente. A visualização era uma ferramenta, mas não a única. Então, se você quer alcançar um objetivo, é fundamental agir. Não adianta só sonhar. Tem uma história de um amigo meu, o Lucas, que queria muito ser músico. Ele sempre dizia que ia fazer sucesso. Ele passava horas pensando nesse sonho, mas não pegava o violão para tocar. A vida dele mudou quando, um dia, ele decidiu se inscrever em aulas. Não foi fácil, ele teve que enfrentar a insegurança e a frustração de não conseguir tocar como queria. Mas, aos poucos, ele foi melhorando. E o que aconteceu? O Lucas não só se tornou um ótimo músico, mas também começou a fazer shows e a ganhar reconhecimento. E é isso que a neurociência nos ensina. A ação é fundamental. O cérebro precisa de prática, ele precisa ser desafiado. Pensar positivo é legal, mas sem ação, isso não vai levar a lugar nenhum. Você pode até atrair algumas coisas boas, mas se não estiver preparado, pode acabar se frustrando. Outro ponto interessante é que a neurociência também fala sobre o papel das emoções. Nossos sentimentos têm um impacto enorme sobre como vemos o mundo e como tomamos decisões. Um estudo mostrou que pessoas que se sentem mais felizes tendem a ter pensamentos mais criativos e a resolver problemas de forma mais eficaz. Mas, de novo, isso não significa que só pensar positivo vai resolver tudo. Um exemplo disso é a Maria. Ela sempre se considerou uma pessoa de sorte. Acreditava que as coisas boas sempre aconteceriam com ela. Mas, quando enfrentou um desafio sério na vida, como a perda de um ente querido, ela percebeu que só a sorte não era suficiente. Ela teve que lidar com a dor, com a tristeza e aprender a se reconstruir. Foi nesse processo que Maria descobriu que a verdadeira mudança vem de dentro, e não de um pensamento positivo aleatório. Quando falamos sobre a lei da atração, não podemos ignorar o papel da ação. A neurociência nos mostra que o nosso cérebro é moldado por nossas experiências, e não apenas pelos nossos desejos. E se você realmente quer alcançar algo, precisa se mover, precisa agir. Eu sei que pode ser difícil. Às vezes, a gente se sente preso, sem saber por onde começar. Mas é nesse momento que a neurociência também nos dá uma luz. O cérebro adora hábitos. Se você começar a criar hábitos positivos, aos poucos,
vai ver a mudança acontecer. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser algo pequeno, como dedicar 10 minutos por dia para aprender algo novo ou praticar uma habilidade que você quer desenvolver. E, claro, não podemos esquecer da importância das redes de apoio. Ter pessoas ao seu redor que acreditam em você e que te motivam pode fazer toda a diferença. Quando você está cercado por pessoas que te apoiam e que também estão em busca de seus sonhos, isso cria um ambiente propício para o crescimento. Agora, aqui vai uma reflexão. E se a lei da atração não for sobre atrair coisas de fora, mas sim sobre mudar quem você é por dentro? E se, ao invés de esperar que o universo conspire a seu favor, você decidir ser a mudança que quer ver? Isso dá uma perspectiva bem diferente, né? É claro que cada um tem sua própria jornada, e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Mas o que a neurociência nos ensina é que somos mais do que apenas nossos pensamentos. Somos um emaranhado de experiências, emoções e ações. E se você quer mudar sua realidade, comece com ações pequenas, mas consistentes. Por fim, é isso que eu queria compartilhar com você. A lei da atração pode ter seu lugar, mas não se esqueça de que a ação é a chave. Então, que tal começar a agir hoje? Pense no que você realmente quer e dê o primeiro passo. E se você está buscando uma oportunidade incrível, não perca tempo. Clique no link da bio e conheça uma oportunidade do universo para você.